E aí, pessoal, Plantão Enem ao vivo para quem quer ficar afiadíssimo para o exame. Reta final, o Enem tá chegando e você, tá preparado? Então se liga que ainda dá tempo. Todo sábado às 10 da manhã, ao vivo aqui na Rede Minas, 3 professores dão dicas incríveis para você se dar muito bem nas provas. E se você não assistiu os outros episódios, acesse o site que tá tudo lá. Hoje, História, Matemática e Literatura. Bom dia, professores. Bom dia. Muito bem-vindos, professores. E hoje o programa é especial, gente, com um tema que certamente vai cair no Enem, em redação ou relacionado a qualquer uma das matérias. O assunto é a crise mundial. Tá por dentro do assunto? Então você sabe que a civilização está passando por uma série de crises. Crise política, social, ambiental e econômica. Se liga no trecho deste documentário para começar o nosso papo. Lehman Brothers, one of the most venerable and biggest investment banks, was forced to declare itself bankrupt. Another, Merrill Lynch, was forced to sell itself. Today, crisis talks are underway. World financial markets are way down today following dramatic developments. 目前雷曼兄弟已经进入了破产清算程序，著名的会计事务所普华。 Crise, panique. La presse française annonce clairement la couleur. In September 2008, the bankruptcy of the U.S. investment bank Lehman Brothers and the collapse of the world's largest insurance company, AIG, triggered a global financial crisis. Gripped markets overnight with Asian stocks slammed. Stocks fell off a cliff, the largest single point drop in history. Share prices continued to tumble in the aftermath of the Lehman collapse. The result was a global recession, which cost the world tens of trillions of dollars, rendered 30 million people unemployed, and doubled the national debt of the United States. If you look at the cost of it, destruction of equity wealth, of housing wealth, the destruction of income, of jobs, 15 million people globally could end up below the poverty line again. This is just a hugely expensive crisis. This crisis was not an accident. It was caused by an out-of-control industry. The 17th, AIG is taken over by the government. And one day later, Paulson and Bernanke asked Congress for $700 billion to bail out the banks. Coming together. They warned that the alternative would be a catastrophic financial collapse. It was scary, the entire system froze up. Every part of the financial system, every part of the credit system, nobody could borrow money. There was like a cardiac arrest of the global financial system. I'm playing the hand that was dealt me. A lot of what I'm dealing with, I'm dealing with the consequences of things that were done often many years ago. You come to us today telling us we're sorry, we didn't mean it, we won't do it again. Trust us. Well, I have some people in my constituency that actually robbed some of your banks. And they say the same thing. They're sorry, they didn't mean it, they won't do it again. For decades, the American financial system was stable and safe. But then something changed. The financial industry turned its back on society, corrupted our political system, and plunged the world economy into crisis. At enormous cost, we've avoided disaster and are recovering. But the men and institutions that caused the crisis are still in power, and that needs to change. They will tell us that we need them, and that what they do is too complicated for us to understand. They will tell us it won't happen again. They will spend billions fighting reform. Pois é, e aí, professor, o aluno precisa de saber as causas e consequências da crise? Flávia, primeiro, bom dia, né? Olha, é importante, mas vamos lembrar o seguinte, você tem textos como suportes, né? E esses textos, obviamente, eles, ao ler o texto, o candidato, o aluno vai encontrar nos textos elementos que possam fazer com que ele responda a questão, como crise dos bancos, quebra das bolsas, enfim. Agora, questões relacionadas à crise especificamente nos Estados Unidos e na União Europeia, o que é pedido, o que é cobrado, o que é trabalhado no ensino médio, é exatamente uma das discussões, o papel do Estado, né?
Questão do estado de bem-estar social, o estado mínimo, nós vamos abordar isso durante o programa. Quer dizer, questão dos avanços sociais, né, que ficaram comprometidos em função da crise, no momento que os governos buscam fazer reajustes fiscais, no momento que os governos buscam os cortes que são necessários, a gente vai citar isso, você vai ver que por exemplo, na Europa e mesmo nos Estados Unidos, aquelas conquistas sociais do pós-guerra, elas estão comprometidas. Isso sim, isso é importante ser discutido, isso é importante que o aluno do ensino médio vá para a prova tendo noção dessas questões, isso é um ponto. Outra discussão que a crise envolve e que faz com que o aluno do ensino médio, que é o nosso foco, né, que é o foco do programa, pense a questão das teorias econômicas, desde o Adam Smith ou Keynes, ou seja, a gente também vai abordar isso com mais detalhes. O Estado deve regular ou não a economia, como fica essa questão. Isso também são pontos importantes relacionados à crise. Outro ponto, como que o Brasil tem se comportado nesse cenário de crise, também são pontos importantes. As questões relacionadas às manifestações na Europa, né, Portugal, Grécia, em relação ao desemprego, resultados da crise. Essas questões que são ligadas diretamente, ou são resultados diretos da crise mundial aí de 2008, para o aluno, para o candidato do ensino médio, essas questões eles têm que ir para a prova sabendo disso, dominando esse conteúdo. Então é importante a leitura, obviamente, dos jornais e das revistas, do que está aí na mídia em relação a esse tema. Então a crise é enfocada nesse sentido, sem dúvida. E o papel dos bancos nisso aí, professor, tem muito a ver com a crise? É pleno, porque a questão das taxas de juros, dos empréstimos, mas não, o aluno tem que pensar, na verdade, o aluno tem que pensar que numa economia globalizada, em que na atual fase da globalização do capitalismo, em que os bancos, as bolsas de valores detêm o controle do capital, obviamente qualquer abalo nas bolsas de valores de uma grande economia traz o efeito dominó, que é o que nós estamos assistindo aí, que é exatamente aquela crise em cadeia nas diversas partes do globo. E essas noções, esse conhecimento, o aluno tem que dominar. Agora, não basta ele entender isso se ele não consegue relacionar isso o impacto dessas questões no cotidiano dele, no cotidiano da sociedade. Isso é fundamental. E aí ele vai perceber que esses impactos, eles passam necessariamente pela questão das políticas sociais, pela questão do desemprego, pela questão dos aumentos dos impostos, da carga tributária, que você está assistindo na União Europeia hoje, por exemplo. E que o Brasil hoje, as atuais políticas buscam, por exemplo, por que baixar a taxa de juros? Por que colocar mais dinheiro no mercado para aumentar? Essas questões o aluno tem que relacionar. É fundamental que o candidato tenha clareza que o conhecimento, a informação, ela em si, o aluno vai com aquela informação, mas ele não consegue problematizar aquela informação dentro do contexto que ele vive, dentro da sociedade no qual ele está inserido, ele vai ter problema de fazer a questão. Okay? Então, a dica aí os textos como suportes. A gente vai fazer algumas análises hoje durante o programa de questões. Vai ficar muito claro, ou pelo menos esperamos que fique claro, né, para o aluno que é importante saber ler gráficos, tabelas, né? Isso é fundamental na prova. Então, em relação à crise, é isso. 2008 para cá, os desdobramentos disso. Como têm se comportado os estados, como têm se comportado as políticas públicas. Pensar que, por exemplo, os americanos enfrentaram, já no pós-guerra, a crise de 29, por exemplo. É importante que o aluno tenha capacidade, né, de fazer uma relação entre aquela crise econômica de 29 com a atual crise, aqueles modelos da política adotada pelo Roosevelt, do New Deal. Isso são questões extremamente pertinentes do ponto de vista do que se propõe as habilidades e competências do Enem. Se você pega lá, se entrar no site do INEP e verificar lá as competências e habilidades, isso vai ser cobrado do candidato, pode ser cobrado do candidato, sem dúvida. Boas dicas então, professor. Pessoal de casa, mande suas perguntas, passe o e-mail, telefone pra gente. Não fica com dúvida para a hora da prova, hein? E agora, presta atenção nesse vídeo de matemática.
A todo momento pipocam notícias sobre a crise econômica na Europa, sobre as revoluções nos países do Oriente Médio, sobre as bolhas imobiliárias na China. Para analisar crises e economia, a matemática entra como fornecedora de diversas ferramentas, como a estatística e uma outra pouco conhecida do grande público, que é a teoria dos jogos. Isto mesmo, uma teoria matemática que estuda jogos. Mas que jogos? Bem, todos esses fenômenos que compõem as crises podem ser vistos como jogos. Por exemplo, as revoluções nos países do Oriente Médio são jogos onde o tabuleiro é o país, as regras são as regras da guerra civil e os participantes são as forças políticas e militares dos governos dominantes, a população civil e as forças políticas e militares dos rebeldes. Outros participantes podem entrar no jogo, como os outros países, as organizações internacionais. E aí, novas regras devem ser inseridas, como as várias leis internacionais que regem sobre os limites de intervenção externa em nações. A teoria dos jogos permite estudar os modelos e prever como evoluirão em vários possíveis cenários, mudando regras, participantes. De posse dessas análises, os governos podem propor políticas e tomar decisões a fim de solucionar a situação. Mas uma coisa é certa, as situações mais ideais desses jogos são as que as competições são postas de lado e as colaborações são postas na frente. Se todos, nações, pessoas, corporações, colaborassem uns com os outros e deixassem de disputar pelo poder, seja social, político ou econômico, talvez a humanidade terrestre não estivesse vivendo esta crise atual. Parece que os especialistas de todas as áreas estão tentando entender as crises, inclusive a matemática. Inclusive, e de certa forma, principalmente. Porque como o Willer disse aqui, né, que o estudante tem que ler tabelas, gráficos, isso é apenas tabelas, gráficos e outras coisas, são apenas uma coletânea dos dados e uma exposição dos dados, do que aconteceu. Agora, em cima dessas tabelas, dados e outras coisas, temos que fazer uma análise. E dessa análise tirar alguma conclusão. E as ferramentas são várias, né? Na história tem todas essas teorias socioeconômicas, políticas, teorias históricas que vão sendo aplicadas. E você, usando isso, ou da economia ou da matemática, como foi citado, que é a teoria dos jogos, você cria modelos. Modelos abstratos. Tanto porque não são modelos reais, né? Você cria modelos e a partir do modelo você pode prever um acontecimento, uma reação, uma possibilidade do que pode vir a ser e do que pode ser feito. Mas esses são apenas modelos baseados numa estrutura lógica. O ser humano não é muito lógico. Então, o modelo nem sempre vai prever o que vai acontecer, porque a reação do indivíduo, você pode prever o que a massa faz. Mas o que o indivíduo faz, você não prevê facilmente. Né? Entende o que eu estou querendo dizer, né? Então, a reação... Uma corrupção, por exemplo, igual falou naquele documentário, um problema de corrupção interna de um banco, que está no modelo, mas você não prevê exatamente como é que vai ser isso, porque depende da ganância de alguém. Entra o FH, o fator humano. O fator humano e não tem colaboração, um quer ganhar mais que o outro. E isso desequilibra o jogo. Professor, na prática, como que essa teoria dos jogos pode ajudar o aluno a fazer alguma questão no Enem? Olha, na prova de matemática não vai aparecer nada sobre teoria dos jogos, porque é um assunto muito avançado, é um assunto de matemática avançada. Agora, na prova de história e outras coisas, embutido ali tem a ideia de interpretar a questão e a pessoa pode aplicar essa ideia do jogo. Só que os mesmos jogos que você tem em casa são jogos de competição, um quer ganhar do outro. E não tem jogos de colaboração. É difícil encontrar um jogo de colaboração desses joguinhos de War, igual mostrou ali. Às vezes você pode aliar com outro participante, mas para poder derrotar um terceiro. Isso falta. Então o aluno pode usar essas ideias para poder interpretar. Alguma questão pode envolver isso subjetivamente, mas não explicitamente. Por exemplo, só para uma coisa curiosa, né, que eu montei essa proposta de vídeo quase uns 20 dias atrás, e nessa semana anunciaram o Prêmio Nobel de Economia, que foi dado para 2 pesquisadores de teoria dos jogos, um matemático e um economista. Isso pode cair no Enem. Poderia, né? Mas a prova já está pronta, então não vai cair. Professor, vamos aproveitar e vamos dar uma olhadinha numa questão que você separou para a gente? Ok. Vamos ver. O que pede essa questão, professor? Bom, como eu falei, não tem questões envolvendo muito essa crise, mas essa é uma questão que tem um enunciado, que é um enunciado social, né? Ele comenta sobre o crescimento de favelas no Rio.
Então está dizendo aí que o gráfico mostra o crescimento de favelas de janeiro de 1980, entre janeiro, como é que é? Entre 1980 e 2004. Então tem um mapinha ali, ó, em 1980 tinham 372 favelas, em 92, 573, em 2004, 750 favelas. E o enunciado nos propõe considerar que o crescimento em cada setor desse, de 80 a 92 e de 92 a 2004, que o crescimento é linear. Então, é uma função linear, uma reta. Sim. Né? E depois, a continuação do enunciado pode mostrar a segunda parte? Sim. Então, supondo que o padrão de 2004 em diante se mantém do mesmo jeito, ou seja, vai ser uma reta, você supondo que o número de favelas em 2010 é 968, qual será o número de favelas em 2016? E, veja, o enunciado em si pode ser esquecido, porque o problema agora se torna um problema de matemática. Você tem um gráfico, pode botar no gráfico, por favor? Isso, você tem um gráfico onde você tem segmentos de reta e o aluno tem que desenhar o próximo segmento de reta, que é de 2004 a 2010. E em cima desse segmento analisar o que vai acontecer em 2016, supondo que continue sendo uma reta. Então, vamos resolver, professor? Vamos lá para o nosso quadro. O nosso quadro mágico. Então, vou fazer aqui rapidamente. O que essa questão está pedindo para o aluno, professor? É interpretação de gráfico ou ele tem que acertar na conta? O que na realidade ele precisa? Ele tem que interpretar o gráfico e acertar na conta. Então, vamos colocar para cá? Tá, então aqui está, acompanhando lá a figura, esse ponto aqui, dá para ver? Tá dando para ver? Vai dar para ver. Aqui está o 2010, que não está no gráfico. Né? 2004 está aqui, e o dado lá, 2004 tem 750 favelas. Em 2010, serão... Opa, faltou um pedaço aqui, o desenho é muito grande. 968 favelas. Né? E você vai para 2016. Está aqui. Escapou aqui. Serão quantas favelas em 2016? Então, veja bem. Supondo que isso aqui é uma reta, o aluno tem que entender que a variação é linear, portanto, ele vai formar um triângulo. Um triângulo retângulo aqui, e basta fazer agora uma regra de 3, uma proporção simples. Envolvendo o quê, professor? Envolvendo os dados que estão aqui. Essa variação aqui foi de 6 anos. Em 6 anos, quanto que subiu? Subiu de 750 a 968. Então, em 6 anos, subiu a diferença da quanto? Eu sou péssimo fazer contas. 218. Né? Então, a variação de 2004 a 2010 foi de 218 favelas, foi esse aumento. Agora, de 2010 a 2016, andaram-se mais 6 anos. Então, veja, de 2004 a 2016 foram 12 anos. Então, de 2004 a 2016 dobrou, foi multiplicado por 2 o tempo. Então, essa variação de 218, daqui até aqui, ela vai ser dobrada, é a proporção. Então, essa que é a conta que a gente tem feita. Então, é muito fácil. As provas do Enem são assim, não tem que fazer conta nenhuma. Se ele sabe a proporção, ele não vai ter que fazer nenhuma regra de 3 sofisticada. Multiplicou por 2 o período de avaliação, multiplica por 2 a variação. Semelhança de triângulos, regra de 3, tem várias maneiras de abordar isso. Então, em 2016 vai variar de 750 para o dobro de 218, que é 436. Então, a quantidade de favelas variou de 750 para 400... variou de 436. Então, é pegar 750 e somar 436, que vai dar 1.186 favelas em 2016. Tá? Então, é simplesmente uma regra de 3, e se o aluno for esperto, ele vê, dobrou o tempo, dobrou a variação de favelas. É muito fácil fazer a conta. E a resposta... Seria a letra C, professor. Letra C, maior que 1.150 e menor que 1.200. Agora, veja, por que a questão está dizendo maior que e menor que? Entre esses. Porque mesmo que o aluno, na hora... Porque, como você sabe, a prova do Enem são
dezenas de questões de matemática, tem que fazer muito rápido. É o tempo, que a preocupação é essa, o tempo que o candidato Então, vai o aluno gastar esperto, ele não precisa nem fazer conta. Ele bater no olho aqui, ele faz a multiplicação e faz uma soma aproximada, de cabeça, mesmo, sem ter que fazer a conta. Então, ele tem uma estimativa, ele não precisa nem fazer a conta exata, achar 1.186. Ele sabe que está maior que 1.150. Ok. Perceberam? Então, a questão foi montada por uma maneira simples. E eu chamo a atenção que a prova de matemática, só para finalizar aqui, os enunciados têm sempre um certo contexto histórico, social, ou político, ou matemático mesmo, mas, em geral, o contexto enunciado você pode descartar. Uma vez que você entende o problema, esquece o contexto e vai direto para a resolução, que é matemática. Agora, isso que você falou é interessante, porque o aluno está aferindo conhecimentos matemáticos do aluno, né? Um gráfico desse numa prova de geografia e história é extremamente possível, por exemplo. E aparece por quê? com frequência. Porque, por exemplo, do ponto de vista da geografia e da história, esse processo de favelização aí, ele nada mais é do que um processo da crescente urbanização dos anos 50. Essa crescente urbanização no Brasil nos anos 50, um dos desdobramentos é exatamente esse processo da ampliação das periferias, das áreas periféricas, da favelização desses processos. Então, obviamente, e aí, por exemplo, um gráfico desse aí seria explicado, suponhamos que esse gráfico tivesse numa prova de geografia e de história e fosse problematizado a informação matemática do crescimento das favelas. A explicação, a resposta plausível que explicaria esse fenômeno de favelização é exatamente esse processo de urbanização nos últimos anos no Brasil. Muitas vezes as políticas sociais não foram suficientemente capazes, né, de criar condições de melhoria de vida dessa população. Por exemplo, isso é uma questão, um gráfico de matemática, mas com uma explicação geohistórica. Uma isso questão é interessante. social, matemática, que inclusive a literatura aborda. Pode, claro, o texto, eles podem pegar exatamente um texto literário, né? Vamos lembrar, já que o assunto aqui no momento é a favela, eles podem pegar, por exemplo, um texto de Carolina, né? Aquela Carolina da Silva, Quarto de Despejo, que é um diário que a Carolina escreveu a respeito da vida dela como favelada, como catadora de papel. E é interessante que, ao longo do diário dela, ela aborda vários problemas econômicos e que acaba resvalando também em problemas históricos daquele tempo, da crise, né? Eles estão falando aí da crise mundial. É interessante pensar que sempre onde teve crise, teve literatura, teve gente refletindo, teve gente escrevendo e teve gente, como eu falei aquela hora, querendo entender o fator humano da coisa, né? Porque, como o documentário mostrou, os causadores da crise ainda estão no poder, né? Então entra a ambição desses poderosos e um escritor de ficção, ele vai lá e procurar auscultar, né? Qual é esse fator humano que movimenta, que proporciona, né, essa eternização da crise. Porque se você for olhar ao longo da história, a história sempre viveu momentos críticos, né? E o homem sempre teve um jeito de burlar, de refletir isso, de ficcionalizar isso. O professor de história falou, por exemplo, da crise de 39. No bojo de 29, desculpa. No bojo da crise de 29, quanta obra de ficção, quantos heróis, né? Sintomaticamente, o Batman, se não me engano, foi criado nessa época, né? Com o Super-Homem também. Os dois, E é interessante que agora esses personagens de ficção, eles estão de volta no cinema e fazendo grande sucesso, né? Então, há um lado, né? A crise é um prato cheio para a criatividade. É claro, é um prato cheio para a criatividade. Perfeito. Com essa reflexão, a conversa está boa, mas a gente vai ter que fazer um intervalo. E uma pausa bem rápida para o intervalo, a gente já volta. É o Plantão Enem ao vivo. E tem mais assuntos sobre crise mundial, hein, gente? Não sai daí.